Fala moçada, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com mais um episódio do One Break Podcast, versão Happy Hour. Eu sou o Thiago Santos, esse é o meu camarada Chico Sá. Olá pessoal, bom Thiago, mais uma vez aqui no One Break Podcast, para a gente falar de carreiras, de vida, de trabalho, de mundo corporativo. De certo? acertos, de erros, né, Chicão? E hoje um convidado especial, porque quando você me falou, vamos chamá-lo, né, eu pensei, cara, é mais uma vertente do mundo corporativo que a gente está abrindo. E esse talvez seja um dos maiores legados que a gente tem, né? Explorar todo o mundo corporativo. Quem que é o nosso convidado, Chicão? Não, e é um segmento estreando aqui, né? Estreante. A gente não trouxe ninguém dessa área, né? Zero. Mas olha, Virgem. olha só, galera, até tem a minha colinha aqui, eu vou falar direitinho, tá, Tudo Thiago? bem, Fica Chicão. aí, tá? Vamos dormir um pouco. Oremos. Olha só, doutor em Direito Econômico pela Universidade de Ciências Econômicas de Viena, na Áustria. Caralho. Mestre em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Munique. Boa. Bacharel em Direito pela UFMG. Que mais? Ele é advogado e sócio do escritório Stock Forbes. Stock Forbes. Stock Forbes. É isso aí, Chicão. Ele é voluntário e associado à instituição Aldeias Infantis SOS Brasil. Esse vai ser Boa. legal a gente trocar uma ideia e bater um bom papo. Muito bom. Então, Thiago e galera, hoje a gente tem o Paulo Doutor Duarte. Paulo Duarte. É isso aí. Vamos deixar o doutor na obrigado. gaveta? Pelo amor de Deus. É isso aí. Seja bom bem-vindo, começo. Paulo. Tudo de bom aí. Que seja uma entrevista incrível. É um bate-papo. É isso aí, né? um bate-papo. Muito Só bom. jogar a conversa fora. No clima de happy hour. E a minha primeira pergunta é o seguinte: como que um rapaz, né, um moço, jovem, né, escolhe uma profissão tão clássica, cara, né? E isso é obviamente tributarista, né, Chicão? Como, cara? Como que você foi parar nisso, cara? Cara, eu sempre falo o seguinte, que planos são feitos para serem mudados. A gente joga, eu sou aquele fundista, aquele jogador que joga a bola lá na frente e sai correndo para pegar e chutar para, sabe? Eu sou menos o driblador e mais o corredor e eu faço isso. Mais trombador. Eu Velocista. nunca fui um grande, vamos dizer, um grande jogador de futebol. Dava aqui meus chutinhos ali, meus chutinhos aqui, mas nada assim, nunca fui um grande talento. Era melhor que o Chico, com certeza. Não, é engraçado até, já que é bate-papo, né? É, Não tem um vambora, roteiro. vambora. Não tem. Não tem. Uma vez eu fui morar na Alemanha, eu ganhei uma bolsa pra fazer intercâmbio. Fiquei lá um ano. E aí eu fui pra uma cidade pequena, e aí lá na escola eu falei assim, brasileiro, vou colocar no time de futebol. Dá 10. É verdade. E eu já cheguei assim, eu sou o brasileiro. Entendeu? Foi em 1996. Naquela época a gente tinha bons jogadores, Boa, tá? a Ganhar uma referência Copa de boa. 94 com Romário, Bebeto e tal. Chega o brasileiro pra O jogar. 10. Em Cara, 96. eu levantei o peito assim, falei, sabe? Aquele jeito do Renato Gaúcho de chegar no campo. A primeira bola que eu furei, falei, não. Mas, cara, eu tive a mesma experiência. E no mesmo ano, em 96, eu fui com a minha esposa conhecer a família dela toda da Itália, sul da Itália, e a gente foi jogar futebol. Cara, todo mundo fala isso. Brasiliano. De brasiliana, eu falei, agora é brasiliana. Vou Eles mostrar acham, que pra todo vocês. mundo, eles acham que todo mundo no Brasil joga bem futebol. Exatamente. padrão, Todo mundo é né, amigo cara? do Pelé também. Vizinho. Exatamente. Mas você... Mas- E a profissão? Como que você Então, escolheu, cara? direito era quase que só um meio para eu chegar onde que eu queria, que meu sonho era ser diplomata. Ó, Porque eu gosto de fazer contato, de conversar, de fazer relacionamento e etc. E eu gosto muito da vida internacional, de falar com pessoas de outras culturas. Sim. Então, o que eu vou ser da vida? Poxa, diplomata deve ser um negócio legal, né? bacana. E para chegar lá, o que eu preciso fazer? Então, estava na minha lista lá, economia, ciências políticas, direito, relações internacionais. Que idade, hein? Uns que eu quis mesmo, eu acho que com uns 9, 10 anos, muito novinho, eu já Caramba, queria. Mas a sua Aí- família já tem esse histórico, não? A gente tem uma pessoa na família. Tá, que era o espelho ali. que você Sim, olhou. era o espelho e eu falei, poxa, é isso que eu quero. Que bacana. Então, assim, o curso foi meio que um meio para eu chegar lá. Mas como eu disse, planos são feitos para ser alterados. E eu achei o direito dessas matérias a que mais trazia itens que poderiam funcionar na minha profissão.
Porque o direito é muito completo. Eu vejo economia no direito, eu vejo política no direito, eu vejo relações internacionais no direito, eu vejo tudo dentro do direito. Muita matemática. Menos, né? Dizem que advogado não sabe fazer conta, né? Tributário. Mas cobrar bem, sabe? Já quebrei, Boa. já. Não, que isso, a Stock Forbes é baratinho. A gente fala que tem até uma palavra em alemão que é Preiswert, que é a Ó. diferença entre caro e justo. É isso Essa aí. a diferença. Muito bom. Então o direito foi um meio. Cara. Foi um Mas meio. logo cedo, quando criança, eu acho assim, já define, né? Porque quando criança você já tem esse objetivo, esse sonho, olha, aí você vai, né? Buscou. E aliás, você estudou muita coisa aqui, né? Mas olha a frustração Ó. que você ter feito planos desde criança e de repente no meio do curso você descobre que você ama direito tributário Ah. e você olha para trás e fala assim, diplomacia? É mesmo, cara. Desse jeito. Caramba. Eu sei, eu preciso tomar meus remédios. Isso que eu ia coisa de perguntar. louco. Como que Como tá que o aí? cara larga o sonho de ser diplomata para mexer com direito tributário no Brasil? No Mas Brasil. você sabe, né, Paulo? Ele O Chico não dá, né, cara? especialista, é. O Chico, Não, ele não- vai falar não que é do fui. caralho, que foi incrível, sua melhor Não, decisão na Mas vida. olha só, Paulo, com certeza você já sabe, mas ele não. Embora possa parecer uma loucura, mas no Brasil, que é o país dos impostos, tá a chave ali para você se dar bem tributariamente. Porque toda empresa, pessoa física, pessoa jurídica, mas vamos ficar nas empresas, né? Vai precisar da ajuda de um tributarista. Sim, sim. Se não hoje, prepare-se, amanhã vai. E ó, Né? Então, assim, Stock Forbes. olha o tamanho do Brasil, 27 estados, 26, mais o Distrito Federal. Então, a oportunidade é imensa. Mesmo tendo, assim, a carreira de advogados, ela é, assim, saturada, né? Tem advogados, né, mais e mais. Mas, mesmo assim, Eu digo assim, nós estamos chegando a quase 2 milhões de OABs emitidas. caramba. Você consegue imaginar? Mas isso Balançar é o árvore, quê? cair advogado? Isso é ativos? Tem não, no total, Ativos, né? sim. Mas assim, nós temos pessoas que têm OAB que não exercem a profissão, mas mesmo assim, Sim. vocês imaginam, é quase 1% da população. Sim, sim. Entendeu? imagina quantas cidades, É muita 2 gente. milhões de habitantes, 2 milhões de advogados. É muita muita cidade. Muita gente. E, Então, tem o título também, né? Porque você acaba, quando você fala no advogado, né? O cara que até teve o sonho de tirar uma OAB, por exemplo, e pode fazer igual você, né? No meio do caminho fala, putz, eu não queria, né? Por que você fez direito? Ah, boa pergunta, Thiago. Mas eu vou... O entrevistado da noite. Chico, por que Não, você fez É o direito? nosso bate-papo, né? E, na verdade, assim, galera, é muito importante, porque eu fui fazer direito, que eu tinha um chefe, que ele era estudante de direito, e todo dia ele me contava as aulas, como que era, o que o professor, as discussões e tudo. Pô, você imagina, eu me formei antes, junto com ele praticamente. Aí ficou fácil para eu decidir. Eu falei, vou nessa, porque já tenho tudo isso, porque eu não tenho ninguém na família minha, não tenho ninguém da área de direito nem nada. Eu falei, pô, olha, vou escolher. E você sabe, cada pessoa tem a sua batalha, tem a sua vida. Então eu falei, aqui é meu caminho também. Por isso, Thiago. Boa, tá Chico. certo. Mas eu Mas é uma imagino que você não referência. tenha se arrependido. Não, de nenhuma forma. Então. Eu não fui estudar em Viena, eu larguei, não fui tão a fundo quanto você, na sua força de vontade, porque isso eu acho legal. Porque nada vem de graça, né? Então, mas assim, minha batalha eu venci, entendeu? Assim, foi legal. Eu sempre gostei muito da língua alemã, desde pequeno. Sempre Então, gostei fácil. muito. Fácil. Então, Volkswagen. não vou falar que não é, mas eu tive várias sortes na minha vida. Uma delas foi que na minha cidade tinha uma escola do Sebrae. E essa escola tinha um convênio com o governo da Áustria. O governo da Áustria, durante muitos anos, financiou escolas do Sebrae no Brasil. E não só financiou, trazendo aulas de tecnologia, etc., mas também aulas de alemão. Então, numa cidade pequena do interior de Minas, existia um professor de alemão
E minha mãe ficou sabendo, falou, não, você gosta de alemão, não sei o quê? Não, por que você não vai ter aula com fulano? Eu falei, poxa, então eu comecei muito cedo. E eu gostava da literatura alemã, da filosofia alemã. Eu falei, pô, então vou aprender na fonte. Então isso tudo foi se desenvolvendo. Então ir para a Alemanha e para a Áustria não foi um acaso. Foi uma consequência, né? E aquele negócio de, eu amo direito tributário, mas eu larguei a diplomacia, mas isso nunca saiu do meu coração. Então, por que não misturar tributário e negócios internacionais? Boa. Então, eu fui mexendo e as coisas foram se desenvolvendo, né? E a gente não pode, na minha visão, fazer o plano e outras coisas maravilhosas estão passando do seu lado e você, não, eu preciso ficar no plano. Não, né? É a vida. É a vida. Exato. É a vida. E é bacana que você acabou, né, entrando no mundo do direito internacional, querendo se profissionalizar, e isso, para explicar no teu escritório para os seus clientes, deve ser uma das principais fortalezas de vocês, né? Porque o conhecimento internacional, imagina, de explicar para um gringo, né, para um alemão, A tributação a brasileira. tributação, que o STF falou que agora na transferência entre filiais não pode mais destacar o O ICMS. pior, aquilo que era até ontem, que eu disse que era, não é mais. também. Exato. Opa, mas aí... Mas tudo bem, vamos virar Vamos página. virar a página. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Isso Nossa. te traz um gabarito, né, cara? Eu falo o seguinte, dentro da profissão de direito, eu acho que existe espaço para você ser vários tipos de profissional. Então, nós temos aquele que atua perante os tribunais, aquele clássico que você vê nos filmes, né, nas séries Suits, né? O cara, não. Então, esse é o tipo de advogado que eu não gosto muito, Sim, de atuar no tribunal. sim. Eu gosto mais da advocacia ligada a negócios. Sim. Então, eu uso o direito como uma ferramenta. Então, o direito é muito importante na minha vida, mas eu preciso muito saber o que vocês fazem. Vocês são pessoas do negócio, Sim. né? Então, vocês foram, né, são pessoas bem-sucedidas nas empresas e vocês sabem muito mais do que eu que ter um consultor que entende o negócio de vocês é muito importante. Exato. Então, não adianta eu chegar para você, você me virada. liga e fala, eu data vênia. Não. É a mesma linguagem, mesmo modo de entender, saber onde que o calo aperta. Então, direito não é mais suficiente. Entendi. Saber direito hoje para o advogado corporativo não é mais suficiente. Eu preciso saber mais. Sim, Eu sim. preciso saber de negócios, eu preciso saber de contabilidade, eu preciso saber de outras áreas afins, porque senão eu vou ficar totalmente perdido. Exato. Você que vai ser consultor, não. Exato. verdade. Você sabe que eu estava falando com o Chico, Paulo, e fazendo o briefing ali, aí eu falei, Chicão, mas eu lembro que não era tão comum terceirizar o jurídico quando eu comecei, né? Inclusive eu acertei para ele, cara, ele conheceu o advogado da empresa que eu trabalhei. Eu falei, você lembra do fulano? Ele, putz, é mesmo. Então, assim, hoje está mais comum terceirizar esse departamento, cara? Porque antes tinha muito, né? Muito advogado nas empresas trabalhando, né? E aí até o Chico comentou, Thiago, Não, e há uma querendo ou não... diferença aí, né? Não, como um jurídico, né, Chico? E aí até o Chico falou assim, o ponto é a especialização, Thiago. Então a especialização traz com que o mercado, né, busque especialistas, Não, obviamente de direito, com uma especialização no seu caso de tributário, né? Mas até para enriquecer o que você está falando, na verdade, as grandes companhias, elas não têm uma equipe de advogados que Sim. vão defender aquela causa deles. Sim, Porque sim. você precisa de... Ele vai falar melhor do que eu, vai precisar de tempo, de recursos, Análise, né? especificidade. Então, não é nossa praia, né? É Exato. do advogado. Então, a gente está numa disputa judicial. Preciso de quem é habilitado, tenha Sim. tempo. Então, a empresa foca ali. Normalmente, o diretor jurídico de uma empresa é para fazer uma coordenação e discutir com os escritórios ali Sim, sim. o andamento. Por isso, né? Agora, há empresas que têm um pequeno corpo ali, né? Certo, doutor? Doutor. Eu acho o seguinte, assim, a figura do advogado corporativo, o advogado da empresa, ela é muito importante. Por quê?
primeiro, lógico, pela parte do direito em si, porque todas as áreas dentro da empresa precisam saber onde que estão pisando, Sim. né, para não fazer um cobertor curto. Nossa, vendi aquele monte de mercadoria, não sei o quê. Puta, mas esqueci de emitir nota fiscal. Puta, não é assim que tem que fazer. Então, ter um suporte jurídico é muito importante, local. Mas é muita coisa. Sim. E outra, o advogado corporativo, ele tem uma parte não jurídica muito relevante, que é a parte política dentro da empresa, que é a parte de coordenar, de fazer, é quase como um azeite entre as áreas, né? Então, a parte administrativa, a parte de suprimento, ele é quase como um azeite ali, porque todo mundo precisa do jurídico. Sim. E os problemas no Brasil são tão complexos, e o direito brasileiro é tão complexo, que é isso que vocês falaram. Então, a gente precisa, pelo menos eu tento fazer isso na minha vida e tento sempre sugerir isso para quem trabalha comigo. Ter sempre uma carreira em T. Ah, sim. Ter a parte horizontal, que é saber o máximo possível de todas as áreas, né? Mas ter a perninha, a parte vertical, que é o aprofundamento. Top. Porque antigamente, quando vocês se comunicavam dentro da própria empresa ou com o seu advogado, você pegava o telefone, discava assim, né? Quando não tinha operador. E às vezes a consulta chegava muito tempo depois, Sim, era eu esquecia. respondida muito tempo depois. Hoje, você me manda o WhatsApp e você sabe se eu li ou se eu não li. Sim. Não tem isso, eu vou te responder amanhã, depois semana que. Não existe. Você quer agora. Até porque quando o cliente chega para você, ele já queria a resposta semana passada. É isso. Sempre é assim. Sim. Porque eu entendo também, porque quando um cliente chega até mim, ele tem uma pressão atrás dele. Exato. Não é que ele tem como diversão, eu sei que tem gente que é assim, mas na grande maioria, não é que é assim, meu esporte é deixar dar uma vou dar acelerada. uma ferrada no meu advogado. Vou dar uma Não. acelerada no Paulo, que ele tá de boa hoje. Sexta-feira, 4 horas. Peraí. Deixa eu ver o que o Paulo tá fazendo no Instagram. Não, ele não é assim. Então já existe uma pressão. E ele, querendo ou não, ele tem outras coisas para fazer. Então, se ele tá chegando, ele quer uma resposta acurada, rápida, assertiva, né? Então, para que eu, no mundo que está mais complexo, num direito que é muito complexo, consiga dar essa resposta, eu preciso me especializar muito. Sim. Paulo, para dar um exemplo vivo disso, o Thiago, a gente conversando, ele falou, pô, Chico, eu tô com um problema, eu preciso resolver um assunto de tributário aqui, tal. E eu lembrei que a gente trabalhava, né? E eu gostei do trabalho e indiquei para ele. Porque eu falei, cara, quando eu precisei do Paulo, da equipe do Paulo, no dia seguinte, e aquilo Marcou. me marcou. Não, tanto Porque que quando você estava falando, eu estava quando- processando quando- isso, eu falei, ele vai falar. Porque quando você precisa, é assim, estourou, ninguém reserva, não. E outra, Paula, só que o quão é importante o que você está falando. Porque as grandes empresas, normalmente, nós tínhamos 4, 5 escritórios. Mas, assim, essa velocidade, vocês que tiveram, sabe? E isso eu me um sinto diferencial. importante. É o diferencial. Além de eu obter aquilo que eu queria na hora que eu queria, o cara também deu atenção pra gente, né? Porque eu não tenho grandes causas, porque tem isso também, né? O escritório só se interessa pelo cliente que vai trazer muita coisa. Só que se esquecem desse bom relacionamento que você tem, talvez essa veia diplomática, que é super interessante, que é isso, você precisa... Hoje o cliente não tem nada, mas você amanhã ele pode ter. E se você não deu atenção para ele, ele vai procurar outro cliente. Não, sem dúvida. O mercado, se a gente for mapear o mercado brasileiro, se a gente pegar só São Paulo, gente, na época do Império Romano tinha Roma, o Brasil tem São Paulo. Aqui é um centro borbulhante. Então, existe uma concorrência muito boa. Eu tenho bons concorrentes. É isso que eu ia perguntar. O Sim. mercado é aquecido. E tem muitos bons escritórios de advocacia no Brasil, principalmente em São Paulo. Assim, excepcionais. Sim. Então, tem Referência. muita gente boa. Como também tem muitas mal empresas de acabado. qualquer lugar. É. Não, tem também. Tem. de tudo, tem, né? tem de É, tudo. toda área tem os Eu acho que em malditos. qualquer profissão, né? Sim. Mas como que você compete
num mercado que já é muito competitivo. Isso. Você precisa trazer alguma coisa a mais, né? Você precisa ir E você além. teve um depoimento aqui vivo, né, que real, que realmente é um diferencial. E eu falo porque, assim, o Chico falou pra mim, o Chico falou, Thiago, cara, o Paulo, ele respondeu à noite. E não tem essas, cara, não tem hora, não tem... Cara, nós mandamos pra ele a pergunta, ele falamos que era urgente, o cara respondeu. Então, assim... Não, a equipe ligou, tirou dúvidas à Exato. noite e tal. Aí eu vi, pô, a galera tá trabalhando. Tá coitados. trampando, né? Gente, olha... Mas não é assim. Vai pedir aumento. Ó, não peça aumento, por favor, pandemia. Ô, Paulo, mas você tocou interessante, porque vamos classificar todo mundo, bons profissionais, bons advogados. O que vai diferenciar, fora o atendimento, mas eu digo no conhecimento do direito, como se diferencia? O que é um bom advogado? Nós temos bons advogados, qual a diferença? Aquele relacionamento que o advogado conseguiu com a corte, por exemplo? O que diferencia se todos nós somos bons mesmo? Então, no mercado que é muito competitivo, não só na minha profissão, eu acho que a gente precisa efetivamente ir atrás de alguns itens que eles são muito raros de encontrar. Agora vamos falar da minha, por exemplo. Se eu estou competindo com competidores fantásticos, e tem, sim, e o acesso à informação é muito rápido. Antigamente não, mas hoje você consegue muita coisa, muita informação num espaço muito curto de tempo, e o seu cliente consegue comprovar se o que você está falando está certo ou está errado, também assim. É igual com o médico. Hoje você vai no médico, você já vai lá, ó, doutor, eu tenho isso e essa é a prescrição. Eu tenho um Google aqui, doutor. 40% da pesquisa é assim, dizem que é isso. Mas é importante, porque é o que você falou, né? A sua resposta, ela obviamente que tem muita fonte hoje, como do outro lado também, né? Ele tem como confrontar e até pegando esse gancho, eu sei que tá no comecinho ainda, mas e aí, cara? Se pega um gancho que o cara tá certo e você comeu bola, como que... Esse é um erro, né? Você já teve alguma situação? Porque... Dentro do que nós perguntamos, erros e acertos na vida. Isso, né? porque o lance é assim... bom, eu sou de supply, então quais são os meus erros? Programar errado, entregar errado, estocar errado e tal. Para um advogado, o que a gente considera de errado e certo? Ou há controvérsias? Não, sim, o direito, como não é uma ciência exata, 2 mais 2 nunca, nem sempre vai ser 4. Mas, ainda mais na minha área, que é a área tributária, que tem uma legislação extremamente complexa, caótica, em que ninguém se entende. Os fiscos não se entendem. Às vezes, o próprio fisco, dentro do fisco, de por exemplo, federal, estadual, dependendo do estado, tal, municipal, eles mesmos não se entendem. Então, a gente anda numa areia movediça. Eu tenho plena consciência disso. Então, quando a gente vai apresentar algo para o cliente, a gente já tem que ser muito claro. Então, como que a gente evita erro? Primeiro, estuda pra cacete. Como? Não dê orelhada. Não. E uma coisa que as pessoas esquecem muito é conhecer bem os fatos. Que você pode ser um puta teórico que estuda pra caramba e tal. Nossa senhora, eu comi todos os livros e tal. Mas você tem um problema de interpretação de fato. Ou você não tem todos os fatos. Então, trabalhar junto com o cliente para entender exatamente o que aconteceu evita muito erro. Mas erros podem ocorrer? Podem. Claro, podem ocorrer. Ainda mais no Brasil. O Brasil é um país que o limite entre o erro e o acerto é muito próximo. Porque você está num país, já que eu falei da Alemanha, a legislação tributária indireta, o VAT, que seria nosso CMS, IPI e etc., é muito simples. A legislação do imposto de renda é mais complexa lá. Mas do VAT é muito simples. Então, não tem muito espaço para ir. Agora, no Brasil,
Você tem 5 tributos sobre consumo, mais um monte de Por dentro, penduricalho. por fora. É uma zona, é uma zona. Mas só voltando à sua pergunta anterior, eu acho que o que talvez dentro da minha profissão e dentro de uma competição muito grande, talvez se diferencie mais um profissional do outro, é você tentar cada vez mais se aproximar do cliente, para você deixar de ficar do lado de cá da mesa e ficar do mesmo lado. Sim, ser um parceiro mesmo, é uma extensão, né? Porque quando você tem a pergunta, antes de você ter pergunta, já tem a resposta. Sim. Esse tipo de sintonia, ele é win-win. E é difícil conseguir, porque você tem que conquistar o cliente, né? Essa confiança para que ele te receba, para que ele conte mais coisas, porque senão... Porque o cliente está na rotina, no dia a dia, né? E você está fora no escritório. Então, você precisa ter esse tempo para conversar com ele, não é? Mas essa pandemia aproximou, não? Eu acho que sim e não. Assim, sim, porque a pessoa não precisa se deslocar, né, horas, às vezes, para ter reunião. Está tudo muito mais rápido, os meios de comunicação estão funcionando. Né? A gente tem feito videoconferência, né? A gente estava conversando aqui se abre ou não a câmera. Então, eu gosto de abrir a câmera e tal. Mas eu acho que a relação de sentar numa mesa de reuniões, levantar para pegar um café para o cliente e aquele small talk de 5 minutos antes. Sim, faz a diferença. Isso é muito bom, cara. Né? Eu gosto de proximidade. Eu lembro que quando a gente ia num determinado escritório, Thiago, antes de qualquer coisa a gente conversar, assim, era uma mesa de café com pão de queijo, com isso, com suco, com... A gente só ficava assim, a gente tá pagando tudo isso. Vem na nota de honorários aí. É melhor a gente comer mesmo, porque já tá vamos pago. Comer que já tá incluso no pacote. Mas o bom relacionamento é tudo. O olho no olho é fundamental. Sim, né? sem dúvida. Sem dúvida. O que eu penso mais é o seguinte, te conhecendo, né, Paulo, a gente percebe que você é esse cara faz total sentido ser diplomata, porque realmente você é esse cara que gosta de contato com pessoas, né? E talvez o acesso rápido favorece muito e seja um diferencial para você quando hoje temos o WhatsApp, o Teams, o Hangout, seja lá qual for a ferramenta de comunicação. Mas realmente o olho no olho ali, né? O chegar, cumprimentar e conhecer. E o ambiente também ajuda, né? Quando você vai numa empresa que se conhece o ambiente, você já começa a se mapear também um pouco, né? Pensei que você ia falar Tinder, Teams. Não, Teams. Tinder não, né? Tá bom. Tinder não. Não, sem dúvida. Eu acho também. Eu acho que na nossa profissão ser curioso é um ativo. Sim. O advogado precisa ser curioso. Então, por exemplo, você trabalhou muitos anos na indústria de bebidas, você também, gosta de alimentos. Conhecer exatamente como funciona a empresa, como funciona o produto. Eu tenho um problema que é assim, eu começo a consumir os produtos do cliente. Tem cliente que eu não posso consumir o produto. Mas, sim, é legal isso. Porque você começa a vestir a camisa e entender mais os problemas, né? Não, e outra, por exemplo, num ambiente como a Red Bull, né, que a gente sabe como que lá é um ambiente super agradável, né, cara? Você chega, você já olha, você já meio que... Eu lembro que quando eu fui pra Red Bull fazer entrevista a primeira vez, eu fui de gravata, entendeu? E terno. Aí o Cadu, né, o cara do RH falou, pô, não precisa, cara, tal, pode tirar. Aí eu tirei a gravata, abri a camisa, assim, mas realmente quando você vai ali, né, e até mesmo... E nem por isso... deixa de ser uma empresa excepcional, de rigor técnico, né? Não, com jeito inteligentíssimo. Quebrou paradigmas, cara. O que vale é o que tá na sua cabeça, não é a sua roupa que te define. O casco, né? E isso quebrou... Bom, eu que nunca tinha entrado numa empresa com esse estilo, assim,
quando eu entrei a primeira vez de terno, eu me senti mal, entendeu? É como se você fosse num casamento de bermuda e tá todo mundo de blazer ali e tal. Então eu falei, cara, e aí, melhor que isso, depois que você entra, que você conhece as pessoas, você fica, puta, não tem nada a ver, cara. Nada a ver. E esse é o estereótipo de advogado, não é, Mas cara? o direito tem essa formalidade, que é difícil você não consegue sair da... né? Tem. Aquele advogado de tribunal, o de contencioso, Sim. ele sofre mais. Porque ainda vivemos num mundo muito formal e muito conservador nesse ponto. Sim, né? sim. Algumas coisas estão se flexibilizando, mas você ainda precisa de terno para ir no tribunal. Né? Agora, o advogado do consultivo, nem o cliente quer que ele use mais terno. Né? Existe uma formalidade, uma camisa e tal, mas aquele negócio de gravata não existe Pesado, mais. né? Né? E o cliente, eu acho, vocês podem falar melhor, ele quer outro tipo de ativo, outro tipo de produto. Sim. E isso já não é tão mais importante. Mas você não acha que aproxima mais também? Aproxima. Por exemplo, né, tem o rapport, né, essas coisas, querendo ou não. Se o cara tá de camisa e você também, deu match, né? Você fala, pô, cara, agora, se você tá com uma gravata e o cara não, já dá uma pesada. Eu falo isso porque, cara, teve uma reunião com um advogado que entrou todo mundo de camiseta, só o advogado de camisa e gravata, cara. Aí, a primeira coisa que nós falamos, não, ele demorou 5 minutos porque ele foi pôr a gravata. Pra dar aquela quebrada, né, cara? E querendo ou não, no home office, eu quando eu tô de home office, eu não ponho camisa. Eu fico assim, igual o Chico, largado. Eu trabalhei quase 20 anos assim, né? Sendo sério e competente. Eu não preciso disfarçar por camisa para parecer inteligente. Tá vendo? Ficou sentido. Mas na Paulo. Red Bull tem isso, né? Que a gente pode trabalhar realmente do jeito que quiser. Paulo, deixa eu... da área do direito, hoje, o advogado que está começando, como ele ingressa num grande escritório, ou o começo dele? Conta pra gente, como que funciona a contratação, sei lá, como é que funciona isso? Sim. Vou dar um passo atrás para falar como é que está o mercado hoje jurídico, Boa. até para chegar e responder melhor essa pergunta. Show. A gente tem todo tipo de escritório de advocacia. Aliás, quando eu fiz faculdade, menos de 5% dos meus colegas foram para advocacia. Menos de 5%. Caramba. Eu conto nos dedos de uma mão. São os guerreiros. A maioria foi fazer concurso. A maioria já saiu Concursado. passando. Alguns resolveram largar. Faz parte. Até a amiga abriu o bar, então assim, deu de tudo. O Chico vai abrir uma cafeteria. Não, agora... Então, mas desses guerreiros que foram para a advocacia, a gente tem aqueles que abriram o próprio escritório, aqueles que se juntaram ao escritório já mais tradicional, e tem as grandes bancas, né, que são os grandes escritórios. Então, a gente tem todo tipo de escritório que exerce vários tipos de advocacia. Tem aquela advocacia mais tradicional, mais artesanal, tem uma advocacia mais de massa, que mais volume, e nós temos a advocacia que é uma advocacia de ponta, que é muito exigida no mercado corporativo, que são os escritórios maiores. Né? E nós temos aquele escritório boutique, que não é nem artesanal, nem o escritório grande, mas é ultra especializado. Ele só aperta o parafuso, ele é muito especializado numa matéria específica. Customizado. Então a gente tem esses vários tipos de formas de exercer advocacia. Dentro da escola, da faculdade, a faculdade não ensina a pessoa a ser advogado. Não ensina. A escola ensina o estudante de direito a ser jurista, a conhecer o direito, mas não a ser advogado. Essa é uma grande falha do nosso sistema. A mesma escola que eu estudei há 20 e tantos anos atrás, se você chegar lá ao curso, a grade é a mesma. Mudou muito pouca coisa. Né? Então, falta dentro da escola um direcionamento melhor do que será a profissão quando o cara se formar. / atualização, né? Pô, se eu entro na faculdade com 17 anos, com 22, eu sou advogado. Sim, sim.
Na Alemanha, você é advogado lá pelos 30, 29, 30 anos. Então você tem um tempo de aprender a ser advogado. Quase Então, como uma residência médica. exatamente. E que é o melhor. Porque Exato. isso que você está falando, quando eu fiz o exame da ordem, era incrível, porque faz tempo, Paulo. Muito. Muito. E o exame, a gente estudava, assim, ó, é para o exame. É isso que você tem que responder. A vida real é outra coisa, mas se você não responder isso, não vai rolar. Mas é assim até hoje, não é? Não, mudou. O exame É da como- ordem ficou diferente. Mudou, Não sei. Chico, mas assim, continua A sendo essência é a mesma. múltipla escolha, não sei quantas questões e uma segunda fase, sabe? E com a aprovação baixa, né? Olha, eu lembro do meu exame, que é uma banca, não sei como é hoje, mas eu transpirava tanto que meu óculos embaçava. Mas o Pedro Álvares Cabral tava lá? Tava. E eu tirava o óculos e ficava assim, aí a advogada da doutor, pode respirar, calma. Fique tranquilo. Tudo bem, eu estou bem. Sigamos, vamos. E não estava de máscara, hein, Chicão? Imagina se fosse hoje. Desfibrilador já aposto. 3 caras na sua frente para te examinar ali, você acabou de sair da... Não sabe nem fazer o bigode ainda, já tem ali. Só os penachinhos aqui. Mas vai muito no que você falou, né? Com 22 anos, né? 23, o cara acaba se tornando. Mas a grade, na verdade, educacional do país, ela é muito arcaica ainda, né, cara? Demais. Então, isso precisava de um jeito... Mas é tudo aqui. Se você... Olha, hoje minha filha tirou recentemente carteira de habilitação e passou na primeira prova, a família toda. Só que orgulho. ela não sabe dirigir. Eu tô treinando ela ainda. Ela já passou. Não, ela fez. Ela tem a carta, mas... Tem a carta, mas assim. Só não sabe dirigir. Eu falei pro cara, mas você. Não. Você entendeu o que eu quis dizer? Totalmente. Mas é pelo isso. amor de Porque Deus. você, na prova, você faz a prova para tirar a habilitação, mas não te dá A analogia é ótima, é isso mesmo. aqui para você conseguir ser um bom motorista. Você não sai um bom motorista, você conseguiu a carta de Tem habilitação. um monte de gente assim, né, cara? Um monte. Aí você eu falei para ele, mas você não vai dar uma volta, vai lá na marginal, ensinar? Não, é esse circuito e pai. Cara, Não, é surreal. O carro Surreal. foi automático, Chico? Ou ainda... na prova? Na prova A prova tem que ser manual, É, né? ainda manual, né? manual. Tá, então, putz, devia virar já a chave, né? Vai ficar mais fácil ainda. Imagina. Continua, Paulo. Não, mas é isso. Eu acho que, assim, eu gosto de brincar que experiência a gente não pede pelo aplicativo. Sim. A gente ganha experiência. Sim, Então, essa galera que sai da faculdade, que compra Presto Barbas e não usa, né? Precisa mesmo de vivência. Sim. Precisa mesmo de vivência. E aí que o Chico, quando perguntou que a entrada é essa, cara, é ser um stag... É isso. Porque, de novo, lá na Alemanha, você não consegue fazer estágio concomitante com a faculdade. Você sim. pode fazer estágio de verão. Então, você tem lá suas férias de verão, uns 2 meses. Certo, né, cara? Você vai ficar 2 meses em algum lugar. Aí você volta para a escola. Acabou. Quando você se formar, você vai ter chance de fazer os estágios, né? Então, você tem um período de experiência para depois você ter a licença para poder advogar. Aqui não. Aqui é kamikaze, entendeu? O cara faz estágio no último ano, né? Mais ou menos. Ainda Não, na ele faculdade. começa no terceiro ano, mais ou menos. Terceiro ano. Mas, assim, quando eu fazia estágio, não tinha horário. Ficava 10, 11, 12 horas no escritório. Era pauleira, Mas porque fora você a era faculdade. aplicado ou porque era demanda? Não, Era demanda. assim. Os dois, né? Era assim. E naquela época, como não tinha muita tecnologia, o estagiário é quase com a mão de obra. O escritório precisa do estagiário. Hoje não precisa. O escritório não precisa de estagiário. Não? Não. O escritório quer ter um plano sucessório. Sim. Porque se ele não tiver, ele está fadado a acabar. Sim. E, As Paulo, pessoas vão morrendo e você não tem para quem sucessão, perpetuar, né? né? Então, hoje, os escritórios veem o estagiário, os escritórios de ponta, etc., como um processo sucessório. Eu vou investir naquele estudante para que um dia ele seja sócio desse escritório
e perpetue a nossa marca, nosso nome, nosso serviço, etc. Não, isso é legal. É né? isso. Isso é legal. Pro cara que, igual você pega um cara determinado, que já sabe o que quer, imagina, cara. É destruir. Então, os escritórios estão indo dentro da faculdade agora. Ah, isso que é legal. Na minha época não tinha feira de estágio. Hoje, a gente vai dentro da faculdade. A gente já está lá de olho. Porque a gente está atrás do próximo sócio, não é do próximo estagiário. A gente está atrás do próximo sócio. Paulo, deixa eu te pressionar um pouquinho aqui. Dentro da Você não vai falar sobre futebol, não, né? Não, graças a Deus. Eu tô nervoso hoje, mas não tô me aguentando. O que acontece hoje, você falou da faculdade, é interessante. Os escritórios vão buscar só nas grandes faculdades, por quê? Embora as grandes faculdades supostamente são as melhores e preparam melhor a pessoa para a carreira dela. Mas isso não é uma verdade absoluta, porque depende muito da personalidade da pessoa. Não é, eu acho. Não é porque ela fez uma faculdade que não é considerada de ponta que ela não seja ou que não se torne um bom profissional. Porque a vida, a personalidade, a inteligência dela, a ambição dela faz com que ela possa evoluir. E essas pessoas que não conseguiram sair de boas faculdades de primeira linha, como fica nos grandes escritórios? Tem chance, não tem? Como que você pensa isso? Sim, eu acho que o que define o bom profissional não é só esse selo. O selo, ele te dá uma indicação de que aquele profissional, ele conseguiu, né, se esforçar para passar na faculdade. E ele está num lugar que, se ele se esforçar, ele vai aprender muito bem. Por quê? Porque ele tem bons professores, ele tem uma boa biblioteca, ele tem alunos inteligentes que vão instigá-lo a estudar mais. Então, existem vetores que me levam a crer que está ali, pode fazer ele um bom profissional. Mas ele vai ser? Não necessariamente. Não há garantia. Não é a única coisa. Porque vamos voltar, igual piada, né? Piada você vai e sempre volta no início. Eu aprendo com a minha esposa. Ela fica, porque você sabia que comédia é uma ciência mesmo? Fazer a pessoa rir? Não sabia. Eu estou aprendendo agora. Eu ainda não consegui ser piadista, mas... Então, o que eu estava falando? Quando você vê a necessidade que nós temos hoje de um profissional completo não é só faculdade, gente. Sim. Eu tenho uma série de itens que eu preciso preencher para hoje ser um advogado que consiga atender o cliente num mundo muito complexo, com direito muito complexo, na velocidade que o cliente quer. Sim. Então, um selinho não vai resolver. Sim. Agora, vamos no mundo real. Paulo, um estudante entrou na faculdade que não é dessas mais reconhecidas, renomadas, etc. Como fazer? Eu, contratante, escritório, eu preciso saber o que ele tem. Eu preciso conhecer aquele candidato. O possível potencial dele. Eu preciso. Então, eu também, escritório, eu tenho que possibilitar isso. Então, quando você hoje entra nos sites dos grandes escritórios e vê as vagas, eles não colocam mais o que existia antigamente, faculdade de primeira linha. Ah, tá. Pode dar uma olhada. Não existe isso mais. Que é uma evolução. É uma Vai evolução. ter evolução. Porque não é, hoje não é sinônimo de qualidade. Sim. E outra, é a inclusão da minoria também. Concordo 100%. Porque as pessoas com menos possibilidades estão, né, podem ser cortadas justamente por isso. Sim. Então, é uma forma de inclusão social também. Sem dúvida. Porque se todo mundo discute isso e fica só no marketing da inclusão, né? Porque é aquela história, você convida para a festa, mas não tira para dançar, né? Então, total sentido. Diversidade e inclusão, eu acho assim, diversidade, gente, é sinônimo de riqueza. Sim. Então, você ter um ambiente diverso, não é só no bar, no restaurante, não, ou em qualquer lugar. Fingir que né? Que eu sou a empresa, olha, sou... cool, tal. E na prática não rola. Continua contratando
É isso que os melhores das, sabe? Sim, Ah, sim. isso Eu ia não me perguntar engana, justamente cara. isso. Como que vocês são em relação à inclusão e diversidade? Obviamente você já deu um briefing aqui, mas o mais importante do que parecer é ser, né? Sim. Assim, fechar os olhos e falar que o mundo ainda já não. está... Não. É, O mundo é desigual, ele é Sim. cruel. Injusto. O Brasil tá na Terrível. frente nesse quesito ruim, sim, É. sim. nesse Campeões, índice é. ruim. Mas eu tenho visto melhora. O problema é que a gente vai demorar muito para chegar num ponto ótimo. Sim, sim. Então, se a gente não Estamos correr atrasados, atrás, não dá para ficar sentado. Sim. É por isso que dá. precisa ter atitude Tem que ter atitude. de gestores. Por exemplo, você, na tua empresa lá, que você é sócio, você é uma referência. Sim. Você influencia as pessoas lá. Quem olha para o Paulo com esse currículo super extenso, que você se dedicou, o cara olha e fala assim, pô, eu quero ser o Paulo amanhã. Então, olha a importância, né? O que a gente tem visto, e eu acho que no mercado jurídico isso tem mudado, tá? Tá bom? Não tá bom. Precisa melhorar muito. Mas o que eu tenho visto? E aí é um exemplo também do nosso escritório. De medidas afirmativas. Não adianta a gente falar, nós do escritório XPTO somos diversos inclusivos, venha para... Não adianta. Nós precisamos ir. Sabe uma frase? Eu sou voluntário em algumas instituições. E em uma delas específica, eu sou monitor para jovens em situação de vulnerabilidade. Uma mentoranda minha, o ano passado, virou para mim, Paulo, eu nunca achei que eu poderia ser advogado. Ela era estudante de direito. E ela sempre pensava em fazer concurso. Eu falei assim, mas por quê? Porque eu achei que não era o meu lugar. Gente, sabe? E eu escuto isso Sim. direto. Então não adianta nós acharmos que alguém virá ao nosso escritório, que só pelo simples fato de achar que nós somos inclusivos, isso vai funcionar. Não. A gente precisa de medidas afirmativas. Sim. A gente precisa de mudar o ambiente que a gente está, letrar as pessoas, porque não adianta também trazer e quem está lá não saber incluir, que é levar para festa e chamar para dançar. Exato, né? exato. Então a gente precisa preparar o terreno para essa mudança e ter as medidas afirmativas de trazer esse pessoal. Então a gente precisa entender esse pessoal, entender que essas pessoas elas não se sentem confortáveis no ambiente corporativo, no ambiente do escritório de advocacia da Faria Lima, da Juscelino, ela não se sente. A gente precisa mudar isso. Sim. E é só por meio de medidas afirmativas. Sem E a dúvida. gente já tem visto isso acontecer. Não é só Existe um movimento, a Magalu que está fazendo. Não, existe já um movimento. Sim. Isso já está acontecendo. Nos escritórios de advocacia isso já tem acontecido. Mas tá bom? Não tá bom. Sim, sim. Não tá bom. Precisa Falta mudar. muito, né? E falando um pouco, até eu vi uma entrevista sua, Paulo, que você falou do teu livro, cara. E eu comentei com o Chico, falei, cara, ele escreveu um livro e algumas entrevistas atrás a gente falou, cara, todo mundo deveria escrever um livro, né, cara? Conta pra gente essa experiência, cara. Então, Que tipo de livro? De eu direito? sempre gostei. Tanto é que eu fiz, né? O Chico não falou isso, né, cara? Que você também é formado em letras. Não, eu não tirei o título. Ah, tá. Não, tá. não. Nem deu tempo. Porque eu acabei mudando o Brasil, e aí eu acabei não indo. Faltou acho que uma matéria para eu tirar a licenciatura. Mas eu sempre gostei de poesia. Eu tenho poesia publicada e tal. Que não conta pra legal. ninguém. Nossa. O seu livro é de Senão eu vou poesia. se ficar com vergonha. E aí, na minha área, é muito comum o advogado publicar. Seja artigo, seja livro. Então, eu tenho muita publicação técnica em Isso, eu ia direito falar, tributário. artigos, né? Você tem bastante, né, cara? Eu vi- Tenho... Eu acho que você lançou um agora, essa semana, se eu não me engano. Sim, artigo, livro, tenho livro publicado. Show. Só de minha autoria, mas uma coisa que eu fiquei sentindo falta foi, como que o Paulo vai se dar um pouquinho para essas pessoas que estão entrando no mercado? Sim. Então eu pensei foi mais nisso.
Sim, sim, E eu não queria só fazer para quem trabalha comigo direto. sim. Poxa, se tá dando certo com quem trabalha comigo direto, por que que eu não posso, né, transpassar, que eu não posso ir além dessas fronteiras do meu escritório e ajudar o outro? Então eu fui catalogando algumas coisas, juntando. Quando eu vi, virou um livro. Eu vou publicar esse negócio. E aí publiquei. Mas o dinheiro com a venda dos livros eu não queria ficar para mim. Porque o objetivo é ajudar, por que que eu vou ganhar dinheiro em cima de ajudar os outros? Fez com E aí que eu falei, poxa, então tudo que for vendido, que vier para mim, eu vou doar para uma instituição que eu confio, que é o Aldeias Infantis. Sim, Que é uma instituição maravilhosa. eu O conheço. que eles fazem? Cara, nossa, eles são Resumidamente. maravilhosos. Na verdade, essa instituição nasceu na Áustria, na época do pós-guerra. Na época em que a grande maioria dos homens morreu por causa da guerra e as mulheres com os órfãos. Então, as pessoas se reuniram para cuidar daquelas famílias desconstituídas, seja do órfão, seja da mãe solteira. Então essa foi a ideia. Então a gente está falando de uma instituição de 60, né, de muitos anos atrás, né, 70. E isso veio para o Brasil há muitos anos atrás. Então qual que é a ideia? Sempre com o mote que nenhuma criança pode crescer fora de uma família. Sim. Então a instituição ajuda a fomentar a educação da criança, do adolescente. Se uma família tem algum problema, eles ajudam aquela família, seja com alimento, seja com apoio psicológico, não tem moradia, eles ajudam nesse ponto. Então, é ajuda completa. Sim. E é maravilhoso o que eles fazem, e é transformador. E a abordagem deles também é muito bacana, né? Eu fui abordado por eles na Paulista, cara, você acredita? Eu tava andando na Paulista, eles me abordaram, eu achei muito bacana e, inclusive, fiz uma doação lá Sim. e tal. E porque hoje tem várias, né, Paulo, que acaba te ligando de alguma maneira, que não tem uma identidade, não necessariamente um contato contigo, né? Eles vão na lista, em algum lugar, pegam ali o seu telefone e acaba te ligando. E isso que foi diferente da Aldeias Infantis. No meu caso, que eles me abordaram, me explicaram, criaram uma identidade comigo, eu doei, e a partir daí houve sempre esse contato. Então, periodicamente eles me ligam e tal. É muito diferente quando você tem esse tipo de contato, quando você conhece o outro lado, né? Eu acho que existe todo tipo de filantropia. Por exemplo, na pandemia, a gente sabe que muita gente perdeu o emprego, Sim. tem muita gente passando fome. Então, assim, ir atrás de instituição que doa né, ajuda essas cesta pessoas, básica e tal, né? é super importante também. Sim. Agora, se a gente não consegue ajudar todo mundo, Sim. então vamos ajudar aquilo que a gente é mais Ah, próximo, que a sim, gente acha que tem mais a ver. Não dá para abraçar o mundo. Não dá, não resolver conseguimos. todos os problemas do mundo, Não mas conseguimos. um pouquinho que você... Interessante, você está falando de livros, porque eu lembrei, quando você estava falando, tem um escritor gaúcho, o Carpinejar, não sei se você conhece, não? Ele também é poeta. E ele tem 47 livros publicados. Uau! Mas o interessante é que quando ele era criança, ele tinha uns 7 anos, ele foi diagnosticado com um problema mental que ele não ia se desenvolver. E numa família que tinha juízes, e advogados e promotores. E aí você vê que um diagnóstico não define a pessoa, porque ele com isso, né, evoluiu e é um escritor famoso, assim, conhecido. 47 livros publicados é muita coisa, Nossa, né? sim, Porque sim. aí eu volto lá para as crianças, para o exemplo que você trouxe. Estou fazendo esse link, porque a menina falou, Comentou, olha, né? não pertenço a esse mundo, né? Como assim, né? Não é assim. E exemplos, né, de que você não pode se deixar limitado, né? Não tem como. Não tem como. E eu acho que educação é um investimento que o país tinha que fazer, assim, sem olhar Sem- linha de custo. Sem limites. Porque é algo que você não tira da pessoa. Né? Não, pelo amor de Entendeu? Deus. E ela Conhecimento, transforma a vida da família inteira. Você pega uma pessoa, por exemplo, cuidada pelo Aldeias Infantis, que tinha uma perspectiva muito limitada de vida e que, de repente, com a ajuda, ela conseguiu estudar, se formar e transformou a vida da família dela inteira. Inteira. Uma pessoa
que estuda, que vai mais além nos estudos, ela transforma não só a própria vida, mas da família inteira. Vira referência, vira... Impressionante. Acaba trazendo alguém que se espelhou e Exato. tudo mais, É. né? A gente tem falado com bastante pessoas que se espelham aqui, né? Então, acho que esse é um motivo principal do OneBreak, né? Trazer pessoas assim Nosso como propósito, contigo, né? assim como você, né? Que inspira pessoas, entendeu? Que acaba, querendo ou não, mostrando com exemplos, sendo espelho, isso é bacana. Bom, a gente já conheceu o Paulo, que é extremamente dedicado, diferente, que vai para cima, que faz o a mais. Eu acho que ser um profissional acima da média, para quem tem isso normal, acaba que grandes frutos colhem sempre, né? E você balanceia isso, Paulo? O trabalho, o lazer, você tem esse balanço família? Como que tá isso para você na sua vida? Cara, eu sou muito mineiro. Eu saí de casa muito cedo. Só um bocadinho. Só um bocadinho. Eu saí de casa muito cedo, 16 para 17 anos, mas eu, assim, não saiu de mim aquele negócio de tomar uma pinguinha, de jogar uma prosa fora. Uma coisa que eu tenho dificuldade, às vezes, é isso que nessas grandes cidades a gente tem, que assim, vamos sair para nos encontrar? Sim, vou olhar na minha agenda e colocar no Outlook para me lembrar 2 horas. Eu ainda tenho dificuldade disso. Sim. Porque, né, com os meus amigos, etc., no interior, não é assim. É assim, estou passando aí para a gente tomar uma. Desce. É isso. Então, essa proximidade, eu sinto falta. Sim. E eu gosto muito disso. E família é o nosso porto seguro, né, gente? Exato. Né? Família é porto seguro. Eu acho que a gente não pode esquecer. Cara, tem uma caipira, não, uma cachaça que chama caipora. Eu vou mandar para você. Uns amigos Cuidado, meus. Mineiro conhece Não, de cachaça. é de não vai- perdões, a vai trazer cachaça. qualquer coisa Chama aí, caipora. Se eu Você soubesse, vai eu ser traria. processado por ele, né? Aliás, eu deveria trazer para os convidados. Chama caipora. Vou te mandar. É excelente. Não, pode cara. começar comigo, pode trazer pra mim. Eu vou trazer. Quando eu falei para ele, nossa, Chicão, uma caipora, tá? Ele, por que você não trouxe para mim? Eu, pô, Chico. Eu compro, eu sou também. Obrigado, hein, Chico. cachaceirinho. Não, mas eu vou te mandar, Paulo. É muito, muito bacana. O balanço, quando você pratica esporte ou não? Cara, eu já declarei aqui que sou um péssimo jogador de futebol, embora eu já tenha tentado. Eu gosto de 0-1. jogar tênis, gosto bastante. E Eu agora. gosto de assistir tênis. Eu sempre gostei de assistir, aí eu falei, pô, vamos aprender a fazer esse negócio aí também, pô. Jogar a bolinha pro outro lado. Não, o Chico também pratica esporte. Outro dia a gente foi jantar e ele, não, tô indo embora. Eu falei, por quê? Não, vou assistir tênis. Eu falei, porra, Chico, você não vai nem jogar, Chico. Djokovic, Eu falei, Chico, você não vai nem jogar, porra, você vai assistir. vou assistir. Não, mas é viciante, O né? feminino e o masculino. Nossa, sensacional. Viciante. O Djokovic Viciante. quem gosta de tênis, o cara sei lá, ele, Nadal, Sim. o Federer. Acabam sendo referências aí no mercado. Ó, além de você tem que gostar de café, você tem que gostar de assistir filmes e você tem que gostar de tênis também, tá, tio? Vem comigo, com a gente, que é sucesso. Totalmente. Café não dá. Você tem que ter mais advogados como seus amigos. Né, Chico? Meus amigos estão me Ô, levando. Paulo, nesse contexto atual de tecnologia, evolução e tudo mais, eu já vi algumas coisas do tipo, assim, que você pode resolver suas questões ou dúvidas pela internet. Você acha que a evolução é para isso e reduzindo o espaço dos advogados num futuro mais para frente? Eu acho assim, tem muita gente que fala que no meu meio, fala assim, poxa, a tecnologia vai substituir o advogado. Eu não acho. O que Mas a tecnologia pode diminuir vem, um pouco. ele vai diminuir o advogado que só faz trabalho repetitivo. E não é só advogado, é qualquer um. Hoje você tem telemedicina, né? Assim, tem Nos nos Estados Unidos tem como você entrar no software, digitar, eu tô com uma dor do lado esquerdo, dói 8 graus, sei lá. E aí sai alguma coisa. Hoje, muito do trabalho repetitivo você substitui por software, por qualquer outro tipo de Inteligência tecnologia. artificial. Né? Então, o que a gente busca com a tecnologia?
maior velocidade de processamento de dados, porque o Big Data a gente já tem. A gente diminui erro e a gente deixa o nosso advogado usufruir daquilo que ele tem de mais bonito, que é a criatividade. Então, essa parte criativa, a máquina ainda não faz. Eu acho que vai demorar para fazer. Porque inteligência artificial nada mais é do que você criar regras. Isso. Então, existe alguém que criou regra antes. Exato. Então, essa parte criativa ainda é muito do ser humano. E como que você vai fazer isso com o ser humano de deixar ele ficar fazendo trabalho repetitivo e deixar essa parte mais brilhante que ele tem aqui em cima dos olhos sem funcionar? Exato. Mas a evolução da inteligência artificial é muito grande, Paulo. É muito grande. Até, a ficção nada mais é do que a imaginação que alguém teve, né? Mas se você pode imaginar é porque um dia você pode executar. Esse é mais ou menos o plano. Porque o futuro cada vez mais é disso, da inteligência artificial e até daquele filme que o robô, as máquinas contra os humanos, pode acontecer de o próprio robô se como é que eu vou dizer, autoevolução e cada vez mais, olha, dá uma viagem aí, dá para embarcar nessa aí. Sim. Não, eu não duvido da evolução chegar a pontos que hoje a gente só sonha. Eu não duvido, mesmo porque vocês lembram dos Jacksons? Então. Cara, tem coisa dos Jackson que já existe aqui há muitos anos atrás. Então, assim, a gente projeta um futuro que eu acho que essas projeções elas estão muito na frente. Eu acho que o futuro está chegando muito próximo. Cada vez mais encurtando o tempo de projeção. Agora, eu não acho que isso vai substituir o advogado. Isso vai substituir funções que hoje o advogado desempenha. Então, coisas repetitivas, coisas que você não precisa de criatividade, isso já está acontecendo. E eu acho que a bola da vez é você usar isso a seu favor, né, Paulo? É lógico. Porque usar, quanto mais tecnologia, melhor, você vai sofrer menos, você vai... Não tem outra opção. Não, eu digo porque, por exemplo, usando um exemplo de Uber, por exemplo, e taxistas, né? Quando o Uber chegou, houve uma repressão muito grande, uma briga ali e tudo mais, e querendo ou não, ninguém queria se render à tecnologia, né? Que na verdade nada mais é que isso, né? Uma frota, né? Que sem nenhum carro. Aí tem Netflix, que hoje o Netflix tem mais coisas próprias, mas quando começou, teoricamente não tinha um filme, né? Então são coisas que acabam a tecnologia chegando e quem usa disso e você, na minha opinião, até para se diferenciar, para ter velocidade, rapidez, assertividade, tem que se Olha se na aliar, profissão né? de vocês. Exato. Né? Quando a gente vê, por exemplo, tributário, logística, a gente não consegue imaginar a nossa vida hoje sem tecnologia. E tecnologia de ponta. Exato. Na nossa área tributária, o volume de dados é gigantesco. Sim. Como é que você vai trabalhar isso sem tecnologia? Não tem como. Exato. Você precisa ter tecnologia para conseguir trabalhar isso de forma acurada, sem erro e velozmente, né? Você nunca quis ir para a magistratura? Não, eu nunca me vi num concurso. O único concurso público que eu me via quando criança era para ser diplomata. Quando eu vi que eu me apaixonei pelo direito tributário, eu falei que não, minha vida é no mundo corporativo. É isso. Eu não me vejo atrás de uma mesa. Não consigo me ver assim. Você é bem judidático, cara. Acho que, né, Chicão? Por isso que você perguntou, né? Acaba... Juiz, né? Poderia ser um bom juiz. Assim, eu valorizo muito a profissão de juiz, que é uma profissão difícil. Sim, né? sim. É uma profissão muito difícil, mas eu Famosa não me hoje vejo... no Brasil ficou famosa. É xingado. Mas eu não me vejo. É até uma questão de perfil, né? Tem gente que tem o perfil para ser juiz, tem o perfil para ser promotor. Eu não. Eu tenho Desde perfil criança do mundo lá, de corporativo. 9 anos, já sabia, né? Então vai ser duro mudar os planos aí, né? Agora, nos últimos 5 minutos. Mas você sabe que no setor público, principalmente no setor tributário, o uso da tecnologia também é muito
já tá maior, né? Sim. Principalmente a Receita Federal. É isso que eu ia falar né? agora, cara. Receita Federal é fora de série. É, Tá? a minha mãe Muito bom. trabalhou na Receita e falecida há muitos anos, mas eu lembro que quando ela estava lá, ela falava, nossa, a tecnologia está chegando para agregar muito, que antigamente eles não juntavam nem os nomes, lembra? Você declarava uma pessoa e punha um nome, eles não conseguiam nem olhar isso, né, cara? Hoje você não precisa ir na Receita. Exato. Ela te manda um comunicado, você entra lá, anexa seus documentos. Caraca, é mesmo. É. Eu recebi um e-mail hoje, cara, falando, ó, chegou um e-mail na sua caixa postal. Depois você conversa com o Paulo. Nada. Ah, então, cara, Paulo, boa. aquele assunto lá. Boa, boa, Chicão. O Chicão trouxe um gancho. Você deve, a gente até comentou isso. O Chico me contou essa história de um amigo dele que perguntou, né? Sem muitos detalhes. E aí eu te pergunto, existe muita consulta informal, cara? Porque isso com eu certeza. imagino que deve ser. Cara, vê pra mim só isso aqui. Acho que tem um porta dos fundos que fala de Sim, só uma advogado. coisinha. Você imagina, sexta-feira. Paulo, a polícia me parou aqui, me ajuda aqui, dá pra você vir aqui agora? Não tem. Então, o advogado da área civil, consumerista, trabalhista, eles são mais abordados. Imagino. Criminal. Agora, advogado tributário de empresa. O cara vai falar, tem, né? esse Paulo aí não é advogado, É, não sabe não nem sabe. resolver. Pô. Não, lá em casa Pô, quem ali resolve os cara. problemas com TVA a cabo é minha esposa, cara. Ah, ela também fez, né? Ela é advogada e ela trabalhava com Ela que direito civil, cuidava é. disso, né? Pô, que legal. É, ela que Olha, cuidava. Ainda cuida. Nas horas vagas. Não, bacana. Bom, Paulo, como tudo que é bom dura pouco, cara. Poxa vida, passou já- muito rápido, cara. Já acabou? Já acabou. O Chico tá louco pra assistir o jogo. Não, cara. não. Nada. Não, cara, Bom, primeiro de tudo. Aqui dava mais 2, 3 livros aí. do Não, Paulo, hein? não, a gente vai trazer você aqui outras vezes, Paulo. Vamos Vambora. fazer a versão número 2, 3, né? Que tem algumas coisas ainda pra gente falar. Vambora. Bom, primeiro de tudo, cara, eu não tenho palavras para agradecer aí a tua presença. Realmente foi engrandecedora para nós. Vai inspirar muitas pessoas, né? Com certeza. E se você tiver alguma mensagem, alguma coisa para falar para alguém, cara, fica à vontade que esse momento é seu. Freestyle ou não, é seu, cara. Não, primeiro agradecer. Não, né? mas antes também, deixa eu agradecer, aí a gente termina com você. Mas da minha parte, obrigado por ter vindo. Eu acho que, mais uma vez, enriquece aqui o One Break, porque as pessoas estão assistindo, muitos jovens, Sim. que de repente não vislumbravam uma carreira do direito. É uma oportunidade de ver sua vida, sua ascensão, né? Tão brilhante, apaixonado pelo que faz, que eu acho mais isso importante. isso é que é legal transmitir, né? A paixão pelo que faz. E é que transcendente, move. viu, cara? É transcendente. Então, tem que obrigado. gostar. Obrigado por ter cedido seu tempo e ter vindo aqui conhecer o One Break Podcast. Francisco, Thiago, assim, o prazer foi todo meu. Quando vocês convidaram, eu falei, não, é lógico, né, que eu vou, é lógico, e eu admiro muito vocês também, vocês são expoentes também nas respectivas áreas. Eu acho que o que eu vou deixar eu vou reforçar aquilo que a gente conversou sobre diversidade e inclusão, porque nós, principalmente nós, brancos, somos muito privilegiados, e hoje, se a gente não se der um pouquinho, o mundo, ou ele não vai se transformar, ou se vai se transformar a perder de vista. Então, é cada um fazer um pouquinho que a gente consegue alcançar aquilo que o mundo tanto Passar por essa vida e ajudar espera. as pessoas já de alguma forma. e diversidade é riqueza. Sim, sem dúvidas. Diversidade é riqueza. É. É isso, acho Faço que da- é essa a faço mensagem que das eu queria suas, as Legal. minhas deixar palavras. hoje. Muito bom. Cara, você quer deixar algum contato, algum arroba? Tá tranquilo? Tô tranquilo. Estamos aí nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. Boa. Não, e nós vamos divulgar também no nosso LinkedIn e depois a gente manda as suas redes. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Chico, você também, obrigado aqui por me aguentar mais uma vez. Parabéns vocês, né? Estão arrasando aí no. Imagina. Que isso, estamos Então, engatinhando a gente está ainda. aprendendo todo dia. Que bom. Exatamente. Muito obrigado, Chicão. Obrigado, Thiago. Vida que segue. Vida que segue. Valeu, moçada. Um abraço. Um abraço.